Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero desejar a todos, irmãos, que o Senhor esteja com vocês no dia a dia, que Deus abençoe cada um dos irmãos. Meus irmãos, eu não tenho postado muitos vídeos, mas resolvi fazer esse vídeo breve. Vou mostrar esse material que chegou para mim semana passada. Já comecei a fazer a leitura dele. Estou aqui, como sempre faço minhas marcações, E esse material foi um presente de aniversário, que minha esposa me deu. Teologia Sistemática Contemporânea. Ele é comercializado aí pela Família Cristã e é produzido na Fonte Editorial. O autor Júlio Andrade Ferreira, ele fez uma coletânea de assuntos, escolhendo aí alguns teólogos, de cunho reformado, e fez esse material. Quando eu ouvi falar desse material, a primeira coisa que me veio à mente foi assim, uma coletânea de material. Quando você pega e vai tirar, por exemplo, comentários, Eu vou dar um exemplo aqui, o Wayne Grudem, ele tem a Teologia Sistemática, e mais dois outros, se eu não me engano, compêndio de teologia. Eu tenho certeza, o outro eu não sei se é uma reedição, porque eu não tenho material, ou se é uma outra versão, concisa da teologia sistemática dele. E aqui o autor, ele cita, por exemplo, Strong, Berkhof, aqui, Strong, Berkhof. Então, a gente quando vê uma obra assim, já vem aquela desconfiança, Ele cita também pessoas conhecidas como Karl Barth, o Oscar Cullmann. Então a gente fica de Bélios, E entre outros autores aqui. São vários autores, pelo que eu estive observando. Aí dá aquela meio que visão, meio que de preconceito, Por exemplo, Berkhof, ele tem a teologia sistemática dele. O Barth, ele tem várias obras. O Strong tem a própria teologia sistemática, que são os mais conhecidos aí. E outros não tão conhecidos do público, mas que também têm as suas obras, Então vem dá meio que aquela visão meio assim, ao meu observar, aqui o meu ponto de vista, a minha visão, de que é uma obra desnecessária, não desnecessária, eu não vou desmerecer o crédito do autor ter escrevido o material. Dá uma impressão, sim, de que eu não precisaria desse material e que seria mais fácil, eu comprar o material dos autores aqui, ó. Por exemplo, do Berkhof, do Strong, que eu estou citando aqui, do Barth, ou procurar obras do Cullmann, do Schweitzer, enfim. Seria o mais fácil, Só que eu estive observando esse material e a primeira coisa que eu estou observando nos materiais da Fonte Editorial é a organização. Os materiais são produzidos da Fonte Editorial. Os assuntos estão muito bem divididos. Eu tive olhando aqui o índice, Eu não vou ter tempo para fazer aqui a apresentação de ponto por ponto do índice, mas ele vai trabalhar assuntos como a fonte da teologia cristã, a visão tradicional das escrituras, inspiração das escrituras. Aí tem aqui as teorias, Teoria da intuição, iluminação, ditado, dinâmica. Deixa eu ver aqui.
caracterização do liberalismo teológico e conceito dialético da revelação, Karl Barth, né, o autor da teologia dialética. A revelação em razão, crítica ao liberalismo. Aí há algumas definições, né? O que há de bom no liberalismo? Qual é a ortodoxia que realmente perece? Qual a infalibilidade da Escritura? Que tipo de dificuldade se encontra na Bíblia? Fronteiras da crítica. Definindo posições a respeito da autoridade da Bíblia. Otto Piper. Ele vai trabalhando assuntos aqui, né? Terminologia teológica, mentalidade grega e hebraica. Enfim, eu não vou ter tempo aqui para discorrer todo o índice, né? Pensamento teológico de Paul Tillich, Cristologia de Fosdick. Então, Cristologia de Rudolf Bultmann, muitos aí já ouviram falar do Bultmann, né? A demitologização, assuntos como teodiceia, né? Sobre a natureza de Deus, a justiça de Deus, enfim. Então eu achei os assuntos assim aí muito bem organizado o índice. Ele trata desses assuntos de uma forma acadêmica, pelo que eu pude ver aqui. Tem uma linguagem muito boa, né? Uma linguagem acessível, tanto para quem tem conhecimento acadêmico, quanto para quem vai pegar aqui e fazer uma primeira leitura, né, desses assuntos. Então, eu gostei, vou ser sincero para vocês. Ele trabalha um pouco, né, com alguns conceitos dentro do grego, do hebraico, dentro de outros idiomas que estão relacionados ao tema tratado, né? Então, eu vou ser sincero para os irmãos, eu gostei do material. Algumas partes, né, alguns estudos, evidentemente que pela quantidade de assunto que ele trata, vai ser um pouco conciso, né? Não vai ter aquela profundidade toda, como se você pegasse aí um livro específico sobre aquele determinado assunto, mas para quem deseja conhecer, né, para quem deseja ter um material que trata desses assuntos, lembrando aqui que isso é uma coletânea, então você vai ter aí uma boa fonte, né, para você estar pesquisando. E uma coisa que eu gosto muito assim nos materiais da família cristã é que eles produzem materiais com preço acessível. Eu paguei muito barato, né, nessa obra. Com o frete saiu por R$48, menos de R$50 para um compêndio de material teológico. Então vale a pena, meus irmãos. Vale a pena, tem muita informação bacana, muita informação boa. Eu particularmente, quando eu olhei esse material da primeira vez, até pelo preço, eu meio que pensei, né? Meio que ficou meio que desmerecido, assim. Eu pensei, será que vale a pena? Aí depois minha esposa ia me dar um presente de aniversário e eu pedi a ela essa teologia, né? Então eu ganhei essa teologia de presente, indico aí e recomendo para os irmãos. Em breve vou estar apresentando alguns materiais com mais detalhes, né? E vou estar dando continuidade na série de vídeos lá falando sobre cultura, contracultura, a pós-modernidade, e depois eu vou aplicar isso no meio cristão para a gente situar, para a gente entender a que pé nós estamos hoje, para a gente entender a dificuldade que alguns líderes, que alguns pastores têm, né, para tratar alguns temas bíblicos na contemporaneidade. Vou usar esse termo, não vou usar pós-modernidade, porque eu não sou muito adepto desse termo, embora que eu goste de estudar esses assuntos, mas eu prefiro dizer contemporaneidade. Enfim, é isso aí, meus irmãos. Não deixe de se inscrever no canal,
compartilhe, né? Divulgue os nossos vídeos para que o canal ele cresça e se inscreva no canal dos irmãos, né? Que eu tenho alguns irmãos que têm, alguns amigos, alguns irmãos que também têm canal, né? O irmão Josué, do canal Teologia de Tudo Um Pouco, o irmão Lindenberg, o irmão Adriano, o Jefferson Nascimento, professor de grego. Deixa eu ver quem mais, o Euglis, tem um canal lá de comparação de materiais. E depois, à medida que eu for tendo tempo, eu vou colocar a descrição dos canais, né? Eu vou colocar o link dos canais aqui na descrição. Eu não vou poder fazer isso agora, que eu estou me arrumando para ir para o trabalho. Mas que os irmãos compartilhem aí e divulguem os nossos vídeos. Um abraço para todos aí. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.